Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros, o podcast que faz parte do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo, o João. Fala, Amanda, fala, pessoal. No episódio de hoje, os destaques são: Vitória liderando o ranking nacional da população classe A. Espírito Santo já responde por 60% da produção nacional de pimenta do reino. A startup do Rio Grande do Sul, que vai testar inteligência artificial contra fraudes da energia aqui em Vitória e em Vila Velha. E no cenário brasileiro, o aumento do IOF, gerando muitas críticas no Congresso e no setor produtivo. E a gente começa com uma boa notícia para quem vive ou investe em Vitória. A capital capixaba é hoje a cidade com maior percentual de pessoas na classe A no Brasil. Segundo dados do IBGE, 9,5% dos moradores de Vitória têm renda superior a R$25 mil mensais. É mais que o dobro da média nacional, né? E como disse o professor Pablo Lira, do Instituto Jones dos Santos Neves, isso é fruto de um planejamento urbano, desenvolvimento econômico e um ambiente que favorece a formação do capital humano. Vitória virou referência em qualidade de vida e mobilidade urbana, que são dois pontos que têm um peso enorme na atração de talentos e de empresas. E quando a gente fala de empresas inovadoras, a gente olha o exemplo da empresa de robótica Alume, é a startup capixaba, que já fez história com o primeiro taxiamento autônomo de aviões comerciais do mundo. Agora quer expandir para portos, minas e indústrias do Brasil e nos Estados Unidos. Eles estão buscando 15 milhões em investimentos para escalar e criar um centro de teste de inovação. E esse é um símbolo de como a indústria 4.0 vem ganhando força aqui no Espírito Santo. A Lume já atua em 5 estados, inclusive em grandes operações como a Vale e a Petrobras. Isso demonstra como o Espírito Santo está entrando cada vez mais na rota de inovação nacional e também expandindo cada vez mais para o cenário internacional. E a inovação também está no campo. O Espírito Santo é líder absoluto na produção de pimenta do reino, com mais de 77 mil toneladas colhidas só em 2023, e tem produtor apostando alto em sustentabilidade. A Agro Pastoril Abico, por exemplo, ela investiu 3 milhões em estufas artesanais e está usando o moringa como tutor vivo. Tudo para reduzir perdas e regenerar o solo. É o Agro Capixaba mostrando que é possível conciliar escala com práticas sustentáveis. Aliás, falando em inovação, a gaúcha Fox foi escolhida pela EDP para testar uma tecnologia de inteligência artificial aqui mesmo, em Vitória e em Vila Velha, para identificar ligações clandestinas de energia via imagens diretamente de satélite. A expectativa da empresa é de uma redução de perdas em até 20%. Isso mostra como o Espírito Santo está virando um laboratório ali de inovação, né? Seja no campo, na cidade ou nas indústrias. Mas enquanto a gente vê esse avanço por aqui, o cenário nacional ele vive uma tensão com a nova medida do governo, né, que elevou o IOF em operações de câmbio, previdência privada e crédito empresarial. As principais confederações empresariais já soltaram um manifesto forte contra esse aumento por parte do governo. Eles calculam que só nesse ano o custo extra vai ser de cerca de 19,5 bilhões de reais para o setor empresarial. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, engrossou ainda mais o coro, reforçando que o Brasil não precisa de mais impostos. E o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, respondeu que o governo ele precisa equilibrar o orçamento e que está lidando com um déficit ali estrutural herdado, né? E ele disse que até o fim da semana deve anunciar medidas para compensar essa parte do aumento, mas a pressão política e do setor produtivo, ela só cresce. E os economistas dizem que esse aumento do IOF seria equivalente a uma alta de 0,5% na Selic. Ou seja, encarece o crédito e pode frear ainda mais o consumo e investimentos, impactando diretamente na nossa trajetória dos juros. Por outro lado, o Boletim Focus, ele trouxe uma notícia boa. A projeção do PIB para 2025 subiu de 2,02% para 2,14%. Já na inflação ficou estável, com o IPCA em 5,5% para 2025 e um câmbio levemente ajustado para baixo. Não é um cenário fácil, mas há uma resiliência na economia, né? Resiliência também no comportamento do consumidor. O índice de confiança, medido pela FGV, subiu em maio, representando o maior avanço em maio de um ano. Ainda está na faixa do pessimismo, mas menor do que a gente vinha observando anteriormente. A antecipação do 13º do INSS e o consignado CLT podem estar ajudando a melhorar a renda disponível para a população. Enquanto o consumo ele ensaia uma reação no mercado de capitais, o clima
é de aquecimento total, né? A Petrobras, ela anunciou que pode emitir até 3 bilhões em debêntures incentivadas. Esse tipo de título tem isenção de imposto de renda, né, e vem batendo recordes. Só em janeiro a abril foram mais de 55 bilhões ofertados. E além disso, a estatal também está no meio de uma movimentação que envolve a Braskem. A presidente Magna Chateaubriand disse que a Petrobras não quer sair da petroquímica e que a proposta de Nelson Tanuri pode ser um eventual caminho para a empresa. A Petrobras detém quase metade das ações com direito a voto e participa diretamente na gestão da Braskem. E falando de movimentações de mercado, a Mubadala Capital confirmou que estuda uma oferta pública de aquisição para fechar o capital da Zemp, dona das marcas Burger King, Subway e Popeyes. A gestora ela tem mais de 70% da empresa e agora ela avalia comprar o restante com preço entre R$ 3,30 e R$ 3,50 por ação. E para fechar o episódio de hoje, uma notícia lastimável sobre a tragédia de Mariana. A OAB do Espírito Santo e de Minas estão pedindo a Samarco a prorrogação dos prazos, além ainda de mais clareza sobre os programas de indenização às vítimas da tragédia. A situação, até hoje, ainda é marcada por falhas, burocracia e por pouco diálogo por parte da empresa com a população. É importante lembrar isso, justiça e reparação são fundamentais para a reconstrução social e ambiental, e isso também faz parte do progresso que a gente quer ver, né? Não é só de crescimento econômico, mas de responsabilidade. Com certeza, Amanda. E dessa forma nós vamos encaminhando para o encerramento de mais uma edição aqui do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro de todas as novidades. E voltamos no próximo episódio. Tchau!